O mercado de 3D em geral, tanto para arquitetura quanto para todo o setor de entretenimento, vai mudar completamente nos próximos 3 anos. E em 5 anos, uma coisa eu te garanto, esse mercado vai estar irreconhecível. E a culpa disso tudo, com certeza, vai ser da Unreal Engine 5. Opa, tudo bom? Se você não me conhece, meu nome é Augusto César, eu trabalho com visualização arquitetônica, maquete eletrônica e soluções visuais para o mercado imobiliário em geral. E no vídeo de hoje a gente vai discutir um pouco sobre as novas tecnologias que estão por vir e como essas tecnologias vão mudar para sempre a nossa forma de trabalhar. Se você trabalha com 3D de maneira geral, ou seja, não importa se seja com arquitetura ou se for na área de entretenimento ou na área de VFX, independente da área que você trabalha com 3D, as coisas estão mudando muito rápido e as novas tecnologias que estão vindo estão literalmente preparando o terreno para uma revolução que parece que ninguém está realmente percebendo. Vamos começar a falar então sobre a Unreal. A Unreal Engine, ela anunciou a sua versão 5, né? Para quem não sabe, a Unreal Engine está na sua versão 4 já faz alguns anos e está finalmente anunciando a sua versão 5, que virá com suporte para as novas tecnologias que os próximos consoles de videogame estarão precisando, né? Então, vai dar suporte à produção de jogos para esses consoles mais poderosos que estão por vir. Nós que trabalhamos na área de arquitetura, de design de interiores, visualização, maquete, etc., a gente acaba não ligando muito para essa história de console, para essa história de, videogames, porque a gente entende que videogames são mídias de entretenimento. Então, na prática, são basicamente brinquedos muito caros, para gente grande ou gente pequena, não interessa. O que interessa é que a gente acaba não se ligando muito nisso. Mas a transformação que vai vir graças a essas mídias de entretenimento é algo assim fora do normal. Para começo de conversa, a Unreal Engine anunciou, né, no seu trailer ali mostrando como que seria a nova geração em sua tech demo, duas novas tecnologias que para nós que trabalhamos com visualização arquitetônica são absurdas. A primeira delas é a Lumen, que é uma tecnologia de Global Illumination em tempo real. Então é algo assim incomparável, tá? Não tem como assim a gente olhar para aquilo e não falar, nossa, que absurdo. E apresentou também uma segunda tecnologia chamada Nanite. Essas duas tecnologias, né, a Lumen e a Nanite, elas se combinam de uma forma bem interessante. A Lumen, ela, como eu falei, ela faz a Global Illumination, ou seja, ela deixa a iluminação perfeita, e tudo isso é em tempo real, então isso vai tirar a necessidade de você fazer light bake, várias coisas do tipo. O pessoal que participa lá do meu curso de Blender para arquitetura, que fez o módulo de Eevee, renderização em tempo real, sabe do que eu tô falando, né? Que você tem que dar o bake na iluminação, é um processo custoso e tudo mais, e depois que você dá o bake, você não pode mover os objetos, porque as sombras estão coladas nos objetos. Então assim, essa tecnologia do Lumen tira essa necessidade de dar bake na iluminação para você poder ter um funcionamento em tempo real da tua cena. Enquanto que a tecnologia do Nanite permite que você tenha uma quantidade absurda de polígonos na sua tela e você consiga rodar o seu programa 3D com tranquilidade. Então, no caso, a Nanite vai permitir que milhões e bilhões de triângulos sejam renderizados na tela sem que haja uma queda de performance, tá? Bom, duas coisas que é bom deixar claro. Essas duas tecnologias, por mais que a implementação delas seja inovadora, elas não são nada novo, por assim dizer. Elas são realmente implementações muito espertas de tecnologias que já existiam. Tanto que essas tecnologias já haviam aparecido algumas vezes lá em meados de 2013, algumas empresas já tinham flertado ali com essas ideias de detalhamento infinito, por assim dizer, e com o passar do tempo, né, as empresas foram começando a ver como aplicar essas tecnologias e agora com o Unreal Engine, então essas tecnologias vão chegar chutando a porta mesmo, né? Então essas duas tecnologias de polígonos infinitos, por assim dizer, e a Lumen, que é Global Illumination em tempo real, elas abrem um precedente absurdo para o nosso trabalho, porque quem trabalha com visualização arquitetônica sabe que quanto mais tempo real a gente tiver no nosso trabalho, ou seja, quanto mais a gente vê o nosso trabalho fluindo em tempo real na nossa frente, melhor. Então, não é exagero dizer que o futuro da visualização arquitetônica é o tempo real. E essas duas tecnologias vão trazer o que pra gente? Primeiro, Global Illumination, ou seja, iluminação perfeita ali no momento que você estiver modelando, tá? Mais a questão de você poder colocar um bloco pesado na tua cena sem se preocupar com performance. Então assim, apesar do anúncio ainda ser convoluto, a gente não saber realmente qual vai ser
como que isso vai ser aplicado e como que as outras empresas vão tentar competir com tecnologia para poder trazer isso para dentro dos seus softwares 3D. Mesmo a gente não sabendo muito isso, a gente já sabe que a Unreal deu o primeiro passo e, dado o primeiro passo, as empresas vão atrás. Para citar um exemplo, vou utilizar o exemplo do Blender. O Blender, lá em meados de 2017, começou a anunciar a ideia de ter uma viewport fotorrealista, em tempo real, para você poder ver os seus materiais. E isso deu origem ao Eevee, o renderizador que fez a revolução no Blender e transformou o Blender hoje num dos softwares open source mais competitivos do mercado de 3D. Graças a isso, outras plataformas de 3D começaram a ver a necessidade também de fazer viewports realistas, né? De ter uma viewport realista para que as pessoas pudessem trabalhar. Então o Blender veio chutando a porta com essa ideia de viewport em tempo real, e logo atrás veio o Modo, logo atrás veio o Maya, logo atrás veio o próprio 3ds Max 2021, agora também com uma viewport em tempo real. Então, quando você chega com alguma coisa que quebra o paradigma, você já sabe que as outras empresas vão começar a fazer. Então a gente já pode ter certeza que, anunciado isso da Unreal Engine, todas as outras empresas de software 3D, de renderização e tudo mais, já ficaram de olho nessa tecnologia, pensando em como implementar algo parecido em seus softwares. E nisso eu falo tanto do Blender, quanto do 3ds Max, quanto do V-Ray, Corona e etc. Então a gente sabe que o padrão foi estabelecido. Com esse trailer da Epic Games, o padrão foi estabelecido. Agora as outras empresas vão começar a correr atrás dessa questão de software para poder tentar chegar a isso. Então o que a gente pode esperar? Nós podemos esperar então softwares 3D implementando algoritmos semelhantes a esse tal de Nanite, para que a gente comece a parar de nos preocupar com o peso dos blocos, literalmente. Então aquela árvore super pesada que ficava travando a tua cena não vai ser mais um problema. Fazer proxy para poder fazer a tua cena ficar mais leve, como o pessoal do 3ds Max faz muito, também vai ser algo do passado. Tipo, vai ser aquela coisa que você lembra, nossa, lembra quando a gente tinha que fazer proxy porque os computadores não aguentavam blocos pesados? Pois é. Então, tipo, esse tipo de coisa tá começando a mostrar os sinais de, sabe, de parada cardíaca, por assim dizer. Proxies começando a não ser mais necessários, basicamente isso, sabe? Aquela coisa de tipo, cenas pesadas vão começar a virar coisa do passado por causa desses algoritmos. Então, nessa parte de software, nós temos assim realmente uma caminhada brutal na direção da modelagem e renderização em tempo real. E isso no mercado de arquitetura, se você não entender de computação gráfica, você estará perdendo muito nos próximos 3 a 5 anos. Porque aqueles que entenderem e dominarem essas tecnologias primeiros vão ser os primeiros a conseguir realmente ascender no mercado de trabalho. Então, nesse momento atual, que a gente está vendo essa revolução dos consoles, eu recomendo muito que você comece a estudar softwares de modelagem e renderização profissionais, tais como Blender, tais como Max, que você comece a pensar em tipo, deixar um pouco de lado softwares mais básicos como SketchUp para começar a focar em softwares mais robustos, como eu falei, e também dá uma olhada na própria Unreal Engine 4. Afinal, apesar de eu saber que tipo, ela é bem complexa, ela é bem complicadinha de aprender, mas tem muito treinamento online, tanto pago quanto gratuito, para você aprender. Então, é interessante já começar a dar uma flertada com as novas tecnologias para você estar pronto para receber o que o mercado vai trazer. E para fechar com chave de ouro essa questão de novas tecnologias e o que o mercado vai trazer para inovar nessa questão de software, vem a questão também do hardware. Então, os computadores como nós conhecemos, eles vão literalmente sumir. A gente vai ver uma revolução na forma como computadores são montados. E isso não é pouca coisa. Eu vejo muito canal de gente aí dos games, por assim dizer, falando que isso é irrelevante, que SSD já existe há trocentos mil anos, que PS5 e Xbox estão atrasados, mas não. Os SSDs, eles são uma mídia nova e a abordagem do PlayStation 5 e do Xbox para os SSDs é algo que vai mudar o mercado de PCs. Então nós que trabalhamos com 3D, vamos ver literalmente uma revolução de hardware. Por quê? Pense no seguinte, o PlayStation 5 e o Xbox o Series X, né, que são os novos consoles, eles são basicamente grandes computadores. A arquitetura deles é muito parecida com a de computadores, mas eles têm uma tecnologia que permite que o processador não precise utilizar nada da memória RAM para tirar um arquivo do SSD. Então, basicamente você pode utilizar o SSD, tá? Isso é bem amplo esse conceito que eu estou falando, mas basicamente a ideia é que você pode utilizar o SSD sem utilizar a memória RAM. Você pode ir direto no SSD, puxar ali a sua textura de 8K
os seus trocentos milhões de polígonos e renderizar isso na tua tela em tipo zero time, muito mais rápido. Então a arquitetura de computadores vai ser modificada graças a esses consoles, porque os computadores vão começar a perder para os videogames nessa questão. Então, tipo, imagine a seguinte situação: você não precisa ter 128 GB de memória RAM para poder carregar uma cena pesada na tua cena, porque você não precisa ter ela na memória RAM. Basta você ter a sua cena no SSD, sua cena pode ter 4 TB, 5 TB, não interessa. Não importa o tamanho da tua cena, ela pode ser carregada direto do SSD sem precisar ser instanciada, né, ser copiada na memória RAM. Ou seja, isso vai tirar o peso da necessidade de você ter um monte de coisa socada na memória RAM para poder rodar na tua tela. Isso vai revolucionar completamente o que a gente entende por desenhar gráficos na tela, tá? Porque, tipo, tudo vai ser muito mais rápido. Imagine, basicamente é isso que eu quero que você imagine. Imagine se fosse possível você carregar qualquer cena direto do teu disco para tua tela, sem precisar carregar nada na memória RAM. Essa é basicamente a ideia. E eu repito, essa não é uma ideia nova, não. Pelo que eu sei, já haviam empresas que flertavam com essa ideia, principalmente empresas que trabalhavam com point cloud, né, para poder fazer essa questão de fotogrametria, né, para poder tipo renderizar objetos que foram com técnica de fotogrametria, fotogrametria laser, etc. Então, tipo, isso já existia antes, né? Só que agora isso pode ser carregado direto do disco. Então, essas tecnologias que já tinham ali dado o pessoal já tinha dado uma brincada com ela em 2013, agora elas são realidade, tá? Então, o que a gente vai ver realmente é uma mudança de software, uma mudança de paradigma na forma como a gente trabalha e uma mudança de hardware. Então os nossos computadores nos próximos 3 a 5 anos vão ficar obsoletos. Essa história de o seu computador com 128 GB de RAM, com as suas 2 placas de vídeo muito loucas, sua placa-mãe, todas as peças que nós temos agora, nos próximos 5 anos, elas serão obsoletas. Tipo, vai ser no nível que tu não vai conseguir vender o computador porque nem vale a pena comprar, porque não roda o que tem, entende? Então, assim, talvez para o mercado de jogos nem tanto, mas para o nosso lado, que é da produção mesmo de 3D, vai ser uma revolução assim, sem precedentes. Então, se você não tiver um SSD que tem um super acesso rápido para poder jogar os dados desse SSD direto na tua tela, você vai estar perdendo muita coisa. Então, eu deixo nesse vídeo exatamente essa questão. Nos próximos anos, vindo essa primeira leva de coisas do PlayStation, assim, eu imagino que talvez essa coisa de consoles vai estar dando uma flopada aí no início, né? Porque, sejamos bem honestos, mídias de entretenimento, elas exigem inovações na experiência, elas não exigem tanto inovações na parte visual, na parte gráfica, da jogabilidade, não. Tipo, ela exige mais na experiência mesmo. Então, a experiência de jogos, se ela não mudar significativamente, no primeiro momento ela vai flopar. E eu acredito que a experiência de jogos, ela não vai mudar muito nessa mudança de paradigma, né? Afinal, nessa mudança de geração. Afinal, o paradigma de jogos ainda vai ser o mesmo, é você apertar uns botões e botar um boneco, um carro, ou um veículo, qualquer coisa, para andar numa tela. Então, o paradigma não vai mudar muito, né? Mas o paradigma da tecnologia, da produção de VFX, de 3D em geral, esse vai ser transformado completamente. Para as questões de trabalho, isso eu falo assim, realmente para você trabalhar com 3D, você ter um SSD de super acesso, o qual você pode acessar diretamente ele sem precisar passar pela memória RAM, é loucura. É você pensar, eu posso ter uma cena de 4 TB e eu vou carregar essa cena de 4 TB na minha tela utilizando as tecnologias que estão à minha disposição, entendeu? E tipo, nesse novo paradigma, o meu computador aqui com um i5 e uma RTX 2070 vai ficar obsoleto. Essa é a única certeza que eu tenho. Nos próximos 3 a 5 anos, esse computador que eu tenho aqui já era. Então, eu trago esse aviso para você, né? O que é a minha sugestão, então? Se você trabalha no campo de 3D, ou se você trabalha no campo semelhante ao meu, que é de arquitetura, design de interiores, modelagem de maquete eletrônica, etc., minha sugestão para você é: esqueça essa história de simplicidade, ou de o que é mais fácil, esquece isso. Isso já não é mais relevante pra gente. O que é relevante é qual é a tecnologia que vai nos dar um resultado mais absurdo nos próximos anos. Qual é a tecnologia que vai dar pra gente a possibilidade de modelagem e renderização em tempo real e que vai acabar com a história de proxies, com a história de esperar para ver o render ficar pronto.
quais são os próximos passos que o futuro vai trazer pra gente, né? Então, tipo, ficar pensando em só utilizar software fácil, ficar com preguiça de aprender coisas novas, isso tudo vai matar muito profissional no futuro. Então a gente tem que ficar de olho realmente em aprender coisas novas. Minha sugestão: aprenda o Blender, tá? Porque o Blender é um software que ele é parceirão da Unreal, tá? Então aprenda o Blender, porque ele e a Unreal vão ter ali as duas mãozinhas dadas, por assim dizer. Ah, não gosta do Blender, acha o Blender esquisito, chato, não sei o que. Aprende o 3ds Max, não importa. Aprende Cinema 4D, qualquer software 3D que seja mais complexo do que um SketchUp da vida, aprende, não importa qual. Eu recomendo o Blender porque eu gosto do Blender, então é a minha opinião pessoal. Mas eu recomendo que você aprenda qualquer software mais complexo para adicionar ele no teu workflow e comece a ficar de olho na Unreal, tá? Porque a Unreal ela vai mudar o paradigma das coisas no futuro. PlayStation 5 vai vir para mudar e Xbox também, né? Vão vir para mudar o paradigma de hardware e a Unreal tá vindo para mudar o paradigma de software. O Lumion vai mudar e tenham certeza disso. O Lumion vai mudar. Renderizadores em geral vão mudar. O V-Ray vai mudar. Provavelmente até o próprio Corona vai mudar. Então, tipo, o Blender em si, né? O próprio Blender como modelagem, como software de modelagem 3D, provavelmente vai ter que mudar o seu roadmap de atualizações para poder acompanhar as novas tecnologias que vão vir aí nos próximos 3 anos. Então, tipo, se todo o mercado vai mudar, nós, profissionais, temos que mudar também. Então, já fica de olho em aprender aquilo que é fundamental. Não fica de olho em aprender software, plataforma, não. Busque aprender os fundamentos. Quais são os fundamentos? O Workflow PBR, para aprender como funcionam as renderizações fotorrealistas, entender o que é computação gráfica de fato, entender mais ou menos, tipo, não precisa virar expert, mas entender que essas tecnologias existem, mais ou menos como elas funcionam, dar uma brincada com softwares mais robustos e começar a se preparar para essa mudança de paradigma. E preparar o bolso, porque os nossos computadores, nos próximos 3 a 5 anos, vão ficar obsoletos. Tenha certeza disso. Enfim, esse recado que eu queria trazer para você. Se você gostou, já sabe, clica no gostei e comenta aqui embaixo o que você acha desse assunto todo, né? E se você está preparado para uma mudança de paradigma no mercado e o que você... E se você puder também, né, clica no sininho das notificações aí depois de se inscrever aqui no canal, porque assim todas as vezes que eu postar um novo vídeo ou um novo tutorial, você vai ser avisado, beleza? Enfim, um forte abraço para você, eu te vejo no nosso próximo vídeo. Até mais!